A Arca da Aliança, aquela Arca da Aliança feita lá pelos israelitas no deserto, onde Deus se manifestava ali, né? Moisés, 10 mandamentos, o tabernáculo, o templo sagrado. A Arca da Aliança, pessoal, foi descoberta. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje é segunda-feira, dia 31 de março de 2025. Eu confesso que quando eu vi isso, eu falei, mas meu Deus, mas de novo essa história? Pessoal, mas olha só, a CIA, aquele órgão do governo americano de inteligência, desclassificou alguns documentos, alguns arquivos que citam um objeto muito, mas muito parecida com a Arca da Aliança. Então, por isso que veio à tona. Eu confesso assim, quando eu vi esse vídeo, quando eu vi os vídeos, né, muita gente fez, olha, acharam a Arca da Aliança, acharam, eu falei, mas meu Deus, de novo vem essa história, porque sempre vem essa história, né? As rodas do carro dos faraós, dos cavalos que puxavam as carroças dos carros dos faraós foram achados. Aquela coisa toda, né? Um pedaço da Arca de Noé foi achada. Mas esse negócio aqui é uma citação de um documento que foi desclassificado pela CIA. Sabe quando a gente vê nos filmes aquelas pastas e tá escrito assim, ó, ultra secreto, sabe? Então, a própria CIA desclassificou alguns documentos que sugerem a descoberta, que citam muito possivelmente este objeto que tem as características da Arca da Aliança, pessoal, exatamente. Bom, vamos ver sobre isso, tá? E nada melhor do que falar, nós estamos falando de Arca da Aliança, dos israelitas, dos hebreus, nada melhor do que a gente falar sobre, olha só, decifrando o Oriente Médio, pessoal. Esse curso aqui tem um primeiro link aqui da descrição. Esse curso aqui é maravilhoso. O professor Samuel Feldberg, que é o professor, que será o seu professor aqui, ó. Esse aqui é o professor Samuel Feldberg. Olha só, tá? Clique no primeiro link. Ele leciona há mais de 20 anos sobre o Oriente Médio e ele preparou esse curso maravilhoso decifrando o Oriente Médio, tá? Tem os módulos, tem todas as informações aqui, ó. Vocês sabem que eu só recomendo coisas boas para vocês. Então clique aqui no primeiro link, veja as informações, se torne aluno aí e aprenda mais sobre o Oriente Médio. É um assunto complexo, é um assunto complicado e só alguém, né, com 20 anos de experiência lecionando esse assunto pode fazer isso para você, tá? Então, primeiro link aqui da descrição estão todas as informações. Então, vamos falar desse negócio aqui. Olha só, a agência, a CIA, certo? Que é essa agência de inteligência que a gente vê nos filmes americanos. Eles citam um documento, ó, vamos entender a história aqui, tá? Essa agência americana conduziu experimentos não para achar a Arca da Aliança, tá? Eles estavam, vocês sabem, né? Os americanos, essas agências de inteligência, elas ficam pesquisando, enfim, financiando coisas aí pelo mundo. Essa agência estava conduzindo experimentos secretos, obviamente, tá? E justamente para tentar encontrar alguns objetos ali. Essa sessão, isso, pessoal, esse documento data de 5 de dezembro de 1988, certo? E a pessoa que estava trabalhando ali com a CIA acabou encontrando um artefato, embora esse alvo não era pretendido. Então acabaram encontrando assim, e é verdade o negócio aqui, é o que diz o documento, tá?
acabaram encontrando esse artefato aí com algumas características que a gente vai ver, tá? Na verdade, essa pessoa que estava trabalhando para a CIA ali em um local do Oriente Médio, segundo essa pessoa que estava trabalhando para a CIA, esse objeto abrigava, enfim, estava sendo protegida por entidades, tá? É o que disse essa pessoa que estava trabalhando para a CIA. E eles disseram que esse objeto era um recipiente, era uma caixa. Atenção às características. Essa caixa tinha uma outra caixa dentro dela. O objeto era feito de madeira, era feito de ouro e também era decorado com um anjo de 6 asas. É o que diz o documento, certo? E aí, o cidadão ali que estava trabalhando para a CIA era uma espécie de um médium, era uma espécie de um religioso, alguma coisa assim, não deu para entender direito, tá? E esse cidadão que encontrou essa caixa aí, a Arca da Aliança, enfim, ele disse o seguinte: esse recipiente é protegido por entidades e só pode ser aberto por aqueles que estão autorizados a fazê-lo. Esse recipiente não pode ser aberto até que o tempo seja considerado correto. Quando for a hora de abrir o recipiente, a mecânica do sistema de trava será considerada bastante simples. É o que diz o documento, tá? Então veja só, eles encontraram uma caixa que tinha uma outra caixa dentro dela, e essa caixa era feita de madeira, era feita de ouro e era decorado com um anjo de 6 asas, é o que diz o documento desclassificado da CIA, pessoal. E a gente sabe, né, que a Arca da Aliança é um objeto feito de madeira, coberta com ouro, e também tem ali os querubins, né, 2 querubins, um de um lado do outro, se prostrando, né, com as suas asas ali, um objeto mais sagrado ali do tabernáculo, né, onde Deus justamente vinha, pairava sobre ali, né? E dentro da Arca da Aliança tinha um pote de maná, certo? A vara de Arão que floresceu. Então é um objeto muito, mas muito sagrado para o judaísmo, né? E aí tem toda essa questão. E o complicado é que justamente a Arca da Aliança já foi tema, né, de vários filmes, né? O Indiana Jones, a Arca Perdida, os Caçadores da Arca Perdida. E isso, pessoal, se tornou uma repercussão demais ali aqui, né, no caso, nas redes sociais. Meu Deus do céu, olha só, é complicado, né? É muito complicado. Enfim, então, muitos acreditam que esse objeto, citado por esse documento da CIA, lá em 1988, certo? Que esse cidadão que trabalhava para a CIA no Oriente Médio acabou encontrando o artefato ali, só que agora ninguém sabe onde está, ninguém sabe. Ou seja, olha só que coisa, seria esse um documento extraoficial, ou seja, fora da Bíblia, citando a Arca da Aliança, pessoal? Que coisa, hein? Meu Deus do céu. Quero que você comente aqui embaixo qual que é a sua visão sobre. Poderiam fazer um filme, né? Um filme moderno de hoje, a CIA, alguém lá no Oriente Médio. Não falaram aqui o país do Oriente Médio. Eles descreveram um local do Oriente Médio que abrigava esse objeto e que era protegido por entidades. Parece brincadeira, né? Mas foi isso que saiu, é isso que todo mundo está falando. Enfim, agora só falta achar, né, a Arca da Aliança. Pessoal, deixe aqui nos comentários a sua opinião.
Quero muito saber o que você pensa sobre isso, qual que é a sua visão, tá? E vamos continuar aí acompanhando cenas dos próximos capítulos, perfeito? Muito obrigado, fique na paz. Shalom, shalom, lehitraot, que significa paz, e até breve. Tchau, tchau. Deixa aqui nos comentários, quero muito saber o que você pensa.